Temos uma capa. Ai, que legal. Olha aqui. Quase acabando o evangelho, temos uma capa. Quem é? Jesus e Allan Kardec? Não tem Jesus. Aqui sim. É, Jesus e Kardec. chique. Né? Vamos lá. Então tá, esse é o capítulo 23, Estranha Moral. O que nós vamos ver neste capítulo? As possíveis contradições no Evangelho, as possíveis contradições nas palavras de Jesus, também as variadas interpretações, as traduções que podem ter ocasionado essas possíveis contradições. Também a figura de linguagem, né, que Jesus usava, que era típico dele. Então eu trouxe aqui uma citação já desse capítulo para contextualizar. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido. Isso em relação às traduções, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E não só para esse capítulo, mas qualquer coisa, qualquer texto do Evangelho, ou nem precisa ser do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não diria nem só da doutrina espírita, mas qualquer coisa que nós formos estudar, ler, né? Enfim, o que a gente pode aplicar como filtro é a própria lei de amor de Jesus, que ele nos ensinou. E aqui no contexto do Evangelho, um dos filtros também é a pessoa que foi Jesus, né? E então a gente vai ver também a quebra de paradigmas que ele trouxe para a época. Vamos lá. Então, o primeiro texto, odiar os pais. Pois é estranho, né? Odiar os pais. Então, só para a gente introduzir esse texto aqui, antes de entrar de fato nele. Não foi Jesus que escreveu o Evangelho. Não foi Jesus que escreveu a Bíblia. Ele simplesmente veio, viveu, falou o que ele precisava falar, fez o que precisava fazer, cumpriu a vida dele aqui. Então, por consequência, não foi o Cristo que criou o cristianismo. E todas as regras e doutrinas e dogmas do cristianismo. Assim como o Buda também não criou o budismo. O Buda também foi um mestre que veio, viveu o que ele precisava viver, fez o que ele precisou fazer, espalhou palavras bonitas ainda antes de Jesus. Então são mestres que vieram viver o que eles de fato são. Eles vieram viver a sua essência. Que é um exemplo do que nós também devemos fazer aqui. Nós não somos mestres, né? Não somos mestres, mas somos aqui uma centelha divina e precisamos viver a nossa essência, precisamos colocar no mundo quem nós somos. Então, já entrando no texto Odiar os Pais, nesse capítulo eu vou trazer as citações do Evangelho para a gente justamente poder entender o porquê dessas contradições. Então, nesse texto nós temos duas citações do livro de Lucas e do livro de Mateus, para a gente justamente entender essa questão das traduções, das contradições. Então, o primeiro é de Lucas. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Agora a gente vai ver o texto de Mateus. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Tem uma diferença, eu vou entrar na explicação depois.
Mas primeiro eu quero trazer aqui uma nota de rodapé do próprio Evangelho, que quer explicar justamente essa questão que na língua ali, o verbo hebreu, ele tem vários significados para a mesma palavra. Então, non edit em latim, kai ou misei em grego, significam amar menos. Daí o verbo em hebreu que Jesus deve ter usado significa odiar, amar, amar menos, não amar tanto quanto e não amar igual ao outro. Então a tradução ali pode ter ficado equivocada. Então no dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, o significado é menos amado, não amar tanto quanto o outro. Então nesse contexto, o texto que a gente viu aqui de Mateus, ele tem está mais de acordo. Então, o que seria isso? Vamos voltar para o texto de Mateus. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. O que isso quer dizer? Jesus, ele veio como uma personificação de Deus. Então, quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo, amar o próximo e assim consequentemente. Então, o que ele quis trazer aqui é que a gente precisa amar a Deus mais do que os outros, digamos assim. Então, não odiar, como no texto de Lucas, mas amar mais a Deus, amar, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Daí não é digno de seguir Jesus, digamos assim. Deu para entender? Faz sentido? Então aqui eu trouxe uma citação lá do capítulo 14 do Evangelho, justamente para a gente entender essas contradições. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, a doutrina de Jesus, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Então, se certas proposições suas se acham em contradição com esse princípio da lei do amor e da caridade, é que essas palavras que se lhe atribuem ou foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Então é a questão ali que eu falei no início, o filtro, a lei do amor e a própria pessoa que foi Jesus. As suas atitudes, as suas palavras, enfim, tudo que ele mostrou de mais belo, né? De mais lindo, de mais divino. Tá ok esse texto? Odiar os pais? Não quer dizer odiar os pais. Não. O segundo texto, abandonar pai, mãe e filhos. Então, eu acho que esse aqui tem mais citações, mas eu trouxe a de Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. O que esse texto quis trazer? Que na verdade é aquela questão que a gente já falou uns capítulos atrás, dos nossos laços de afeição, as nossas conexões de espírito. Então a gente vem num contexto familiar, numa família, a gente escolhe estar nessa família, porque a gente precisa naquele contexto, naquele grupo, evoluir de alguma forma e em conjunto, não só nós, mas todos nós. Nós precisamos aprender um com o outro. Mas pode acontecer de nós reencarnarmos numa família que a gente tenha esses laços de espírito, mas geralmente pode acontecer também de a gente encontrar esses espíritos, essas almas afins, fora da nossa família. Então, o contexto que quer trazer desse texto, abandonar pai, mãe e filhos, quis trazer aqui desse texto é justamente essa conexão que a gente tem com os espíritos que a gente encontra no caminho, que a gente tem esses laços, essas conexões que a gente sabe que são de outras vidas.
e que a gente se encontra justamente para evoluir juntos, para crescer juntos, para construir juntos. Então, não é à toa que a gente se encontra. Principalmente esses que não estão no nosso contexto familiar. Não é à toa. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. E é nesse sentido que esse texto veio dizer. Então, não se trata literalmente de abandonar pai e mãe, mas entender o porquê que a gente veio num contexto familiar, com esses integrantes dessa família, trabalhar o que precisa ser trabalhado, como a gente já conversou nos capítulos atrás sobre família, e reencontrar e encontrar novos espíritos, novas pessoas nessa nossa vida, para a gente poder também construir alguma coisa para além do contexto familiar. Então, criar esses laços com as pessoas que a gente vai encontrando no caminho. O texto deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Eu amei esse texto, tá? Alguém leu esse capítulo? Gratidão. Eu amei esse texto. Curtinho, mas eu amei. Então, a citação aqui é de Lucas. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus retrucou, deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso aqui parece meio cruel, mas é muito lindo. Por quê? É porque no céu transcorre a verdadeira vida. Então, ali na citação, o pai daquela pessoa já havia falecido, já havia deixado o corpo, já estava no plano espiritual, na sua verdadeira vida, na nossa verdadeira vida. Então, aquele corpo era só um corpo. E aqui no caso, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Aqui, deixe aos mortos. Quem são esses mortos? São aquelas pessoas que não têm essa consciência da vida além da vida. São as pessoas que estão cegas, que ainda não conseguiram entender, que não chegaram, não despertaram esse estágio de consciência, digamos assim. Então é nesse sentido. Eu amei esse texto. O outro texto. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse texto aqui também é muito bom. Então, a citação dele. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Esse é do livro de Mateus. Muitas coisas aqui. Então, toda ideia nova, principalmente a revolucionária, encontra resistência, principalmente quando cutuca crenças limitantes. Então, vamos pensar lá no contexto, na época que Jesus viveu. Eu não sei se vocês já assistiram a série The Chosen, mas eu estou assistindo. Então, é muito bom porque a gente consegue visualizar isso de uma forma, visual. E, de fato, ele veio com uma mentalidade muito além do que aquele contexto, do que aquelas pessoas estavam habituadas. E por que ele veio? Justamente para cutucar a religião que estava sendo cultuada ali na época. Uma das coisas, né? Então ele mexeu com pessoas muito poderosas. E isso, querendo ou não, cria muita resistência. Não à toa que, ele foi... como é que é a palavra? Perseguido e fizeram o que fizeram. Aí eu lembrei de uma citação do livro que ainda está em revisão,
mais uma vida a ser vivida do mensageiro, que traduz bem esse contexto ali também. As mais novas flores que puderem florescer, é necessário mexer e revirar a terra, ainda que as minhocas que ali vivam não consigam compreender o porquê de tanto caos em sua tradicional morada. Então, as mais novas flores que puderem florescer são essas ideias, esses ideais de amor, de caridade, tudo isso que... todas essas ideias que Jesus veio trazer mesmo. Então, essas seriam as mais novas flores. E ali, aquele contexto, aquela terra, viviam minhocas, pessoas que estavam ok ali, no seu conforto, na sua cultura, com as suas ideias, mas precisou ser revirado, precisou ser remexido, para que essas ideias pudessem, de fato, ser passadas adiante. E trouxe caos, né? Muito caos. Então, quando eu estava me concentrando para fazer esse material aqui para vocês hoje, me veio um fluxo de ideias que eu vou ler para vocês e a gente vai pontuando e conversando, que é muito sobre esse texto aqui. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Tudo que veio a partir daí foi apenas a ignorância dos homens, quando no alto da inexistência da humildade, fez com que as palavras fossem distorcidas para caberem em suas verdades tortas. Então é naquele sentido de que depois que Jesus veio, viveu, fez o que tinha que fazer e fez a passagem dele, ficaram as ideias, e muitas pessoas se utilizaram dessas ideias da forma torta deles, com a intenção ou não, de poder usar daquilo para o seu próprio benefício. Não há qualquer vantagem a se retirar da época em que muitos foram mortos por conta de uma verdade infundada, além do que o próprio Cristo afirmou, e cabe muito bem ao contexto: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É no sentido de, depois, né, da passagem de Jesus, a palavra dele, as ideias dele foram usadas de forma para as pessoas conseguirem mais poder. Até o fanatismo mesmo. Pessoas muito fanáticas usaram das ideias com interpretações das figuras de linguagem dele, com aquela mentalidade que eles tinham na época, eles não conseguiam compreender de fato o que ele quis dizer. Então, usavam ao pé da letra as palavras dele. E com isso foi com que teve muitas mortes. Usaram da palavra de Deus, da palavra de Jesus para matar. Até hoje, né? Até hoje. Mas aqui eu quero trazer nesse sentido ali mesmo, né? Caça às bruxas e a cruzada, enfim, um monte de coisa horrível que aconteceu em nome de Jesus. Então aqui a gente traz de novo aquela frase: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E de fato assim foi, mas não há qualquer culpa nos... Peraí. E de fato assim foi, mas não há qualquer culpa nos ensinamentos de Jesus. Apenas má interpretações ou o ego querendo se apoderar de mais poder. Então, Jesus falou o que falou, fez o que fez, as pessoas não conseguiram interpretar do jeito certo, mas isso não é culpa dele. Né? Vou dizer culpa, mas foi o contexto da época. Não é responsabilidade dele, né? O que fazem depois que ele... Exato. Tudo está em constante evolução, e assim também precisou acontecer com os ensinamentos de Jesus. Séculos precisaram transcorrer, mortes e derramamento de sangue, até que a humanidade esteve de fato pronta para entender que Jesus nunca quis que matassem em seu nome e de seu Pai,
Nunca quis que usurpassem de suas palavras para desonrar seus irmãos e irmãs de senda. O único e primordial objetivo é e sempre foi espalhar o amor a tudo, o amor a tudo e todos. Acho que não precisa nem explicar, né? Que é mais ou menos o que a gente já falou aqui. Então, é justamente isso. Esses séculos, todos esses anos ali de matança, de sangue, de se apoderar das palavras dele para conseguir mais poder, para conseguir subjugar outras pessoas, né? Escravizar outras pessoas, precisou acontecer porque a humanidade não tinha a consciência que tem hoje. Não que estamos, meu Deus, perfeitos, né? Mas a gente já consegue compreender que, na verdade, o que ele queria é espalhar o amor. O amor incondicional de Deus transbordou por seu Filho, e agora estamos aqui mais uma vez para aprender e reaprender, uma encarnação após a outra, os mesmos ensinamentos. Eu amei isso aqui, tá? Porque olha só, vai que nós estivéssemos vivos na época de Jesus, ou depois, e a gente viveu toda essa coisa ali, toda essa sangria, todo esse conflito. Beleza, vivemos aquela época, daí beleza, desencarnamos. Daí voltamos um pouco depois. E daí já tinha um outro tipo de pensamento sobre as mesmas ideias. Pode ser que já tinha evoluído um pouquinho. Daí beleza, vivemos lá. Voltamos pro céu, voltamos para cá. Agora estamos aqui, aprendendo novamente os mesmos ensinamentos, as mesmas palavras, com toda essa evolução que a gente traz das outras vidas. Compreendendo que a palavra dele só quis trazer amor. Conseguimos colocar isso em prática no dia a dia? Talvez sim, talvez não. Precisamos ainda de algumas vidas para isso. Mas é o que esse trechinho quis trazer e eu amei. Quem jaz na terra de Deus sucederá nos céus de Cristo. Aqui é como lá, mas lá não é exatamente como aqui, pois lá estamos lúcidos, sem a matéria que condensa nossas ideias e pensamentos. Lá somos por completo parte do todo, pois a percepção assim é, simples e pura. Então aqui a gente estamos na matéria, estamos encarnados, a gente sofre influência de todo o contexto que a gente está, da Terra mesmo, conflitos, enfim. Então, quando a gente consegue fazer uma projeção astral lúcida, ou quando a gente desencarna, quando a gente está no plano espiritual, a gente está muito mais lúcido, porque a matéria, querendo ou não, acaba atrapalhando nesse sentido. Isso não é bom ou é ruim, só e precisa ser. Então, é isso, quando a gente está lá, a percepção é muito mais simples, muito mais pura, muito mais lúcida. E todo mundo que está aqui vai passar por isso. Todo mundo. Não só aqui, mas em todo lugar. Quando chegardes no plano espiritual, lembrem-se, eu sou daqui, pois Cristo é daqui. Eu sou inteiro, pois aqui me vejo por inteiro. Ai, que lindo, né? Eu amei. Então, quando a gente partir dessa vida, não esqueçam que a gente vai continuar vivendo. Que aqui é só uma passagem. Por mais que nós sejamos apegados às pessoas, ao lugar mesmo, aos lugares bonitos que a gente conhece. Eu já vivi 2 vidas. Olha, que eu acho que mais, tá? Antes e uma agora.
né? É, Eu acho. pode ser. Ou mais. Sei lá. É. Então, o que me veio de inspiração enquanto eu estava montando esse material é justamente para a gente ter essa consciência de que a gente não é daqui, que aqui é uma passagem, que a gente possa aproveitar, não vou dizer 100%, mas o máximo que a gente conseguir, de todas as oportunidades que a gente tiver, de todos os perrengues, de todas as coisas boas, porque quando a gente estiver lá do outro lado, a vida continua. E a única coisa que a gente vai levar para o outro lado é tudo o que a gente aprendeu. Eu acho que sabia que a gente vai sentir saudade. Com certeza. Com certeza. Eu vejo muito sentido de saudade. Mas não, tipo, de apego, assim. Mas, tipo, nossa, foi muito bom ter vivido, assim, sabe? Me permitir viver isso. E acrescento uma coisa ainda. Como lá a gente está sem a matéria, a gente está mais lúcido, os sentimentos são muito mais fortes. Uhum. Então, eu vou dar o exemplo de... Não vou dar um exemplo nominal. Mas qualquer pessoa que vai fazer a passagem, ela também sente saudades das pessoas que ficaram aqui. Porque pensa, toda a família ficou aqui e ela partiu sozinha. Por mais que do outro lado ela vai reencontrar outras pessoas da família, amigos espirituais. Só que a saudade do lado de lá, ela é muito mais forte. Mais pura, né? Exato, os sentimentos eles são mais puros, mais fortes. Então sim, sentiremos saudades. Eu já tô sentindo. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Chique. Olha, eu vou comentar algumas coisas que eu anotei, tá bom? Vai, manda. Vamos lá. Eu anotei aqui sobre a tradução, né? Que a gente tem que cuidar muito com essa questão da tradução, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, a gente leva realmente as coisas ao pé da letra. A gente vai ser uma pessoa que vai ser tipo um cristão, sabe aquele cristão quadrado? Que não consegue ir além da caixa, que está preso na letra, que não consegue ver além. A gente tem que cuidar muito com essa questão da letra, né? Sempre trazer para o lado espiritual, para a meditação, aquilo que a gente lê, não só no contexto bíblico, né? Mas qualquer coisa que a gente vai ler, trazer para nossa própria meditação, para nossa própria opinião, filtrar isso, né? Vamos lá. Aí aqui, enquanto a Amy estava falando, quando a gente vê, tem um versículo que eu gosto, que tipo é uma coisa minha assim, que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo que é pra gente parar, olhar ele e ficar nele. É pra gente tomar como exemplo e a gente seguir esses passos dentro da gente. Não adorando ele, mas tipo seguindo como exemplo, porque eu também sou Cristo, eu também tenho a consciência de Cristo, então eu também sou o caminho, a verdade e a vida. Claro, quando eu tô lúcido, né? Quando eu tô lúcido, quando eu tô, né, entendendo o que tá acontecendo aqui dentro, quando eu tô alinhado, quando eu tô nesse estado de sensibilidade espiritual. Então, quando ele fala sobre a questão de ali quem amar mais pai, mãe, irmãos do que a mim, ele tá falando também da gente se colocar em primeiro lugar em situações onde a gente conecta o contexto de tipo assim, temos um contexto familiar onde a gente entende que aquilo não é uma energia muito legal, não é uma situação muito legal dentro da família, mas a gente, né, tá ali, não é disposto à palavra, mas a gente tá condicionado àquilo por conta da situação familiar, mas a gente também tem a nossa opinião, a nossa própria ideia, então, tipo, a gente também se seguir, né, e não fazer pelos outros, mas fazer pela gente. Porque a gente também é o Cristo, ou seja, tipo, amar a si próprio acima de qualquer outra coisa, sempre mantendo o princípio do respeito. Então, trazer para esse contexto. E daí isso amarra também com a questão de deixar os mortos enterrar os seus mortos. Porque como eu estou trabalhando para mim, eu não vou ficar preso no contexto do outro, na questão de, tipo, dos problemas do outro. Eu vou ter ali uma palavra, um conselho, um direcionamento, mas aquilo é o problema dele, independente se tipo for pai, mãe, irmão, tia, tio. Não que eu vou ser ignorante ao ponto de não abraçar, mas eu não vou tomar isso pra mim, porque eu também tenho o meu caminho pra seguir, certo? Daí onde traz pro contexto dos mortos enterrarem os seus mortos, e depois a gente tem a questão da divisão, né? Que aí quando essas ideias não se batem, não existe o respeito,
cada um segue seu caminho e não é uma questão de tipo de abandono, mas é cada um segue a sua verdade. E, e é isso. Muito bem. Uhum. Então, vamos levar para a vida a questão do discernimento, porque todo esse capítulo também trata sobre isso, que eu falo de vez em quando. Filtrem tudo que vocês ouvem, filtrem tudo que vocês vão estudar, tudo que vocês vão ler. Tenham discernimento para cada palavra, para cada estudo, para cada vídeo que vocês veem. Filtrem tudo isso, passem pelo contexto, né, pelo filtro do bom senso, pela lei de amor, da caridade, pela própria pessoa que foi Jesus, e vamos vivendo, e vamos conversando, e vamos evoluindo juntos. Sim. Vamos encerrar então? Bora, let's go!